Você já parou para pensar no que realmente acontece quando o Espírito Santo habita em você? Essa presença divina não é apenas um conceito ou uma ideia distante, mas uma força transformadora que molda cada área da nossa vida. Hoje vamos mergulhar fundo nas 7 transformações poderosas que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Se você deseja entender como a presença de Deus pode mudar a sua vida de maneira radical, fique comigo até o final deste vídeo. Porque o que você vai ouvir pode transformar o seu coração para sempre. E lembre-se do que Jesus prometeu em João 14, 16 e 17. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Essa promessa é real, e ela é para você. Transformação 1, uma nova identidade. A primeira transformação poderosa é que o Espírito Santo nos dá uma nova identidade. Antes éramos conhecidos por nossos erros, pecados e falhas, mas quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos lembra de quem somos em Cristo. Como diz 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ele nos faz ver que somos filhos amados de Deus, herdeiros do reino e parte de algo muito maior do que nós mesmos. Essa nova identidade nos dá segurança, paz e propósito, porque entendemos que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo amor de Deus. Quando o Espírito Santo nos dá uma nova identidade, ele redefine completamente o modo como nos vemos e como vivemos. Antes, carregávamos rótulos e pesos impostos por nossos erros, pelas opiniões dos outros, ou até mesmo pelas mentiras que acreditávamos sobre nós mesmos. Mas o Espírito nos guia para a verdade e nos mostra que, em Cristo, não somos mais escravos do pecado, mas livres para viver como filhos de Deus. Romanos 8,15 reafirma isso poderosamente. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Essa transformação significa que agora vivemos debaixo de uma nova autoridade. O mundo pode tentar nos definir por nossas falhas, mas o Espírito Santo nos lembra de que somos escolhidos, perdoados e amados incondicionalmente. É como se Deus nos entregasse um novo nome, assim como fez com Abraão, Sara, Jacó e tantos outros na Bíblia. O novo nome simboliza a nova missão, o novo propósito e a nova identidade em Deus. Além disso, essa identidade não é algo que conquistamos por méritos ou boas obras, mas é um presente da graça de Deus. Não importa o quão distante você estava antes de conhecer a Cristo, a habitação do Espírito Santo nos coloca em uma posição de intimidade com Deus. Somos chamados a viver como embaixadores do reino, representando a luz de Cristo em um mundo que muitas vezes vive nas trevas. E essa identidade não muda com as circunstâncias. Ela é imutável, porque é baseada na fidelidade de Deus e não na nossa. Com essa nova identidade, o Espírito Santo nos capacita a enxergar os outros de uma forma diferente também. Passamos a ver as pessoas não com olhos críticos ou julgadores, mas com os olhos de Jesus, cheios de graça e compaixão. Isso transforma a maneira como nos relacionamos com aqueles ao nosso redor, porque entendemos que todos têm valor aos olhos de Deus. Por fim, a nova identidade que o Espírito Santo nos dá é a base para vivermos uma vida cheia de propósito. Já não vagamos sem direção, tentando preencher um vazio interno com coisas temporais, porque sabemos que nossa verdadeira identidade está ancorada em Cristo. Em 1 Pedro 2,9 somos lembrados: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão: viver e refletir a glória de Deus em tudo o que fazemos. Transformação 2. Um coração transformado. O Espírito Santo transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. Ele nos ensina a amar como Jesus amou e nos dá empatia por aqueles ao nosso redor. Antes talvez fosse fácil guardar mágoas ou agir com egoísmo, mas com o Espírito Santo, o amor, o perdão e a compaixão se tornam marcas da nossa vida. Ezequiel 36, 26 e 27 declara: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa transformação nos capacita a viver relacionamentos saudáveis e verdadeiros, baseados na graça e no amor de Deus. Quando o Espírito Santo transforma nosso coração, ele nos ensina a viver uma vida que reflete o próprio caráter de Deus. Essa transformação é mais profunda do que qualquer mudança externa.
porque o coração é o centro de nossas decisões, emoções e atitudes. Quando o Espírito Santo age em nós, ele remove a dureza causada pelo pecado, a indiferença, o orgulho e a amargura, e nos dá um coração sensível à sua voz e aos seus propósitos. Como está escrito em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Essa obra do Espírito nos transforma de dentro para fora. Onde antes havia ressentimento, ele planta perdão. Onde havia egoísmo, ele semeia generosidade. E onde existia ódio, ele faz florescer o amor. O Espírito nos ajuda a enxergar o mundo e as pessoas com os olhos de Deus, nos movendo para agir com compaixão e misericórdia, mesmo diante de situações desafiadoras. Jesus nos deu o maior exemplo disso quando orou pelos que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 24. O Espírito Santo nos capacita a seguir esse exemplo, tornando possível amar até mesmo os nossos inimigos. Essa transformação também impacta diretamente nossos relacionamentos. Com um coração moldado pelo Espírito Santo, passamos a valorizar a reconciliação mais do que o orgulho e a unidade mais do que a divisão. A mágoa perde o poder de nos aprisionar, porque o Espírito nos capacita a perdoar de verdade. Não é um perdão superficial, mas um perdão que reflete o amor de Deus por nós. Como Colossenses 3:13 nos ensina: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Além disso, um coração transformado pelo Espírito Santo não apenas se abre para perdoar, mas também para amar de forma prática e sacrificial. Essa transformação gera atitudes que demonstram cuidado com os outros, especialmente com os que estão em necessidade. Tiago 2:15-16 nos desafia a não apenas falar de amor, mas vivê-lo. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Com um coração transformado, somos movidos a agir, a sermos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Transformação 3. A força para vencer o pecado. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá poder para vencer o pecado. A luta contra as tentações pode parecer impossível, mas o Espírito é aquele que nos fortalece e nos guia em vitória. Romanos 8:13 nos lembra: se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Não somos mais escravos do pecado, mas somos livres para viver em santidade. Essa força vem diretamente de Deus, e é ela que nos ajuda a dizer não ao que nos afasta dele e sim ao que nos aproxima dele. A presença do Espírito Santo em nós não apenas nos fortalece, mas também nos equipa para resistir às tentações que antes nos dominavam. Antes de sua habitação, estávamos presos ao poder do pecado, incapazes de nos libertar por conta própria. Mas, ao recebermos o Espírito, passamos a ter acesso à força divina que nos capacita a viver de maneira santa e agradável a Deus. Como diz 1 Coríntios 10:3, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. O Espírito Santo é esse escape que nos livra e nos sustenta. Uma das formas mais poderosas pelas quais o Espírito nos ajuda a vencer o pecado é renovando a nossa mente. Muitas vezes o pecado começa nos pensamentos, mas o Espírito nos ensina a focar no que é puro, verdadeiro e agradável a Deus. Como está escrito em Romanos 12:2, não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação é essencial para vencer hábitos pecaminosos e viver em conformidade com a vontade divina. Além disso, o Espírito Santo nos dá discernimento para identificar as armadilhas do inimigo. Ele nos alerta sobre as consequências do pecado e nos direciona a caminhos de obediência. É o Espírito que nos lembra das promessas de Deus, que nos motiva a buscar a santidade e que nos dá coragem para romper com qualquer padrão de pecado. Gálatas 5:16 reforça: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Essa vida pelo Espírito não é uma luta solitária, mas uma parceria diária com Deus, que nos equipa com sua armadura. Efésios 6:18, para resistir às ciladas do maligno.
Finalmente, o Espírito Santo nos ajuda a entender que vencer o pecado não é apenas sobre evitar coisas erradas, mas sobre desejar mais de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o pecado perde o poder de atrair nosso coração. O Espírito nos transforma para que nosso maior desejo seja agradar ao Senhor e não ceder aos prazeres momentâneos do pecado. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. E é nessa verdade que encontramos liberdade verdadeira. João 8:2. Transformação 4. Uma vida cheia de frutos. O Espírito Santo também nos capacita a produzir frutos espirituais. Esses frutos são evidências claras de que Deus está agindo em nós, como está escrito em Gálatas 5:22-23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Espírito Santo habita em nós, essas qualidades começam a se manifestar em nossa vida. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele trabalha em nós, nos moldando para refletirmos o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em nós, a produção de frutos espirituais se torna uma evidência visível da transformação que Ele está realizando. Esses frutos não são gerados por nosso esforço humano, mas pelo poder do Espírito que opera em nosso interior. Eles refletem o caráter de Cristo e nos capacitam a viver uma vida que glorifica a Deus. Em João 15:5, Jesus nos lembra: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. É essa conexão com Cristo, mediada pelo Espírito Santo, que nos permite frutificar. O fruto do Espírito é mais do que um conjunto de boas características. Ele é uma expressão da presença divina em nossa vida. O amor nos permite amar como Cristo amou, inclusive aqueles que nos desafiam. A alegria transcende circunstâncias e nos mantém firmes, mesmo em tempos difíceis. A paz nos fortalece em meio às tempestades, enquanto a paciência nos ajuda a lidar com desafios e esperar com confiança em Deus. Amabilidade, bondade e fidelidade tornam nossos relacionamentos mais saudáveis e refletem a graça de Deus aos outros. Já a mansidão e o domínio próprio demonstram que vivemos sob o controle do Espírito, e não mais de nossos impulsos. Essa transformação é um processo contínuo. O Espírito Santo trabalha em nós, podando o que não agrada a Deus e cultivando o que glorifica o seu nome. Ele nos ensina a rejeitar obras da carne, como descritas em Gálatas 5:19-21, e nos direciona a buscar aquilo que é puro, justo e bom. Assim, uma vida cheia de frutos espirituais não apenas edifica a nossa fé, mas também impacta o mundo ao nosso redor, revelando o poder transformador de Deus. Transformação 5. Uma nova mente. A quinta transformação é a renovação da nossa mente. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Nossos pensamentos, que antes eram cheios de medo, dúvida e negatividade, são renovados e alinhados à palavra de Deus. Romanos 2:2 nos exorta: não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Com o Espírito Santo, nossos pensamentos são transformados para buscarmos o que é puro, verdadeiro e digno de louvor. A renovação da mente pelo Espírito Santo é uma transformação poderosa que redefine como pensamos e encaramos a vida. Antes, nossas mentes eram moldadas pelos padrões do mundo, influenciadas pelo medo, pela ansiedade e pela mentira. Mas quando o Espírito Santo age, ele alinha nossos pensamentos à verdade de Deus, nos libertando das distorções e nos enchendo de esperança e propósito. Como diz 2 Coríntios 10:5, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Essa renovação é fundamental para vivermos uma vida que agrada ao Senhor. O Espírito nos ensina a discernir o que é bom e agradável a Deus, afastando-nos das influências negativas e nos guiando à sabedoria divina. Ele nos dá uma nova perspectiva sobre quem somos, sobre os outros e sobre as circunstâncias ao nosso redor. Por meio dele, aprendemos a rejeitar pensamentos destrutivos e a cultivar uma mentalidade que reflete o caráter de Cristo. Filipenses 4:8 nos orienta sobre como pensar. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa renovação também nos fortalece para enfrentar os desafios da vida com confiança. Não mais dominados por dúvidas ou medos, somos guiados por uma mente cheia de fé e de paz, firmada nas promessas de Deus.
Ao renovarmos nossa mente pelo Espírito, não apenas transformamos nossa maneira de pensar, mas também nosso modo de viver, refletindo a vontade perfeita de Deus em todas as áreas da nossa vida. Transformação 6. A capacidade de testemunhar. O Espírito Santo nos capacita a sermos testemunhas vivas de Jesus. Ele nos dá coragem e sabedoria para compartilhar o Evangelho com ousadia. Em Atos 1:8, Jesus disse: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas." Mesmo nas situações mais difíceis, o Espírito Santo nos guia e nos dá as palavras certas. Ele nos transforma em embaixadores do reino, levando luz onde há escuridão. A capacidade de testemunhar é uma das marcas mais evidentes da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ele nos concede não apenas coragem, mas também uma convicção profunda de quem Cristo é e do que Ele fez por nós. Testemunhar vai além de palavras, é um estilo de vida que reflete o poder transformador de Deus. Como diz 1 Coríntios 5:20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Com o Espírito Santo, somos capacitados a transmitir essa mensagem de reconciliação com Deus ao mundo. Mesmo diante de oposição ou dificuldades, o Espírito nos fortalece. Ele nos lembra das promessas de Jesus e nos dá uma paz que transcende o medo. Quando Pedro e João foram ameaçados para que parassem de pregar, a Bíblia relata que, cheios do Espírito, declararam com ousadia: "Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos." Atos 4:20. Essa mesma ousadia está disponível para todos que são habitados pelo Espírito. Além disso, o Espírito nos guia com sabedoria para testemunharmos de forma eficaz. Ele prepara nossos corações e as oportunidades certas, colocando as palavras necessárias em nossos lábios. Em Lucas 12:12, Jesus prometeu: "Porque naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer." Seja em conversas individuais, em ações de serviço ou em momentos inesperados, Ele age para que possamos ser luz em meio às trevas. Testemunhar não é apenas uma tarefa, mas um privilégio. Com o Espírito Santo, compartilhamos a esperança do Evangelho e participamos do plano eterno de Deus para alcançar aqueles que ainda não o conhecem. Ele nos usa para espalhar a mensagem da cruz, impactando vidas e glorificando o nome de Jesus em cada palavra e atitude. Transformação 7. A certeza da vida eterna. Finalmente, o Espírito Santo nos dá a certeza da nossa salvação. Ele é o selo de Deus em nossas vidas, garantindo que pertencemos a Ele. Efésios 1:13-14 afirma: "Quando vocês creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança." Essa segurança nos traz paz, mesmo diante das incertezas da vida, porque sabemos que nosso destino final é estar com Deus para sempre. A certeza da vida eterna que o Espírito Santo nos dá é um dos maiores presentes que podemos receber como filhos de Deus. Ele nos confirma, no íntimo do nosso ser, que pertencemos ao Senhor e que nada pode nos separar do seu amor. Como está escrito em Romanos 8:16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer e uma esperança que sustenta nossa fé, mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa segurança não depende de nossas emoções ou circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. O Espírito Santo é o selo que garante que nossa salvação não é temporária, mas eterna. Ele nos lembra constantemente da obra consumada de Jesus na cruz, reforçando que não somos salvos por nossas obras, mas pela graça de Deus. Em João 10:28-29, Jesus declarou: "Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai." Essa certeza da vida eterna transforma a maneira como vivemos aqui na Terra. Não tememos mais a morte, pois sabemos que ela é apenas uma passagem para a plenitude da presença de Deus. Isso nos dá força para enfrentar tribulações com a perspectiva eterna, entendendo que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O Espírito Santo nos ajuda a viver com os olhos fixos na eternidade, nos capacitando a investir em coisas que têm valor eterno. Por fim, essa certeza nos enche de gratidão e nos motiva a compartilhar o Evangelho, para que outros também possam experimentar essa esperança. O Espírito Santo nos lembra, dia após dia,
que pertencemos a Deus e que nosso destino final é estar com Ele, em um lugar onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21. Ele nos prepara para esse encontro glorioso, moldando-nos à imagem de Cristo enquanto caminhamos na certeza de que a vida eterna já começou em nós. Essas 7 transformações são apenas o começo do que o Espírito Santo pode fazer na sua vida. Ele está sempre agindo, moldando você para se parecer mais com Cristo e cumprir o propósito que Deus tem para você. Se você sentiu Deus falando ao seu coração através deste vídeo, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa dessa mensagem. E lembre-se, a presença do Espírito Santo em sua vida é o maior presente que você pode receber. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se essa história está tocando seu coração, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e dê seu like.